Estamos de volta e com mais de 47 mil votos, o deputado estadual Lúdio Cabral, do PT, foi o mais votado em Cuiabá. Mas o trabalho continua. Ele vai tentar reverter a derrota de Lula em Mato Grosso no segundo turno da eleição presidencial. E é com o deputado estadual Lúdio Cabral que nós vamos conversar ao vivo agora aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia e parabéns pela vitória. Boa tarde e é um prazer estar aqui com vocês. Deputado, o senhor teve aí mais de 47 mil votos. Pode parecer prematuro, mas perguntar não ofende, né? Outros partidos já começaram nos bastidores as articulações. E Lúdio Cabral? Lúdio Cabral ainda sonha com a Prefeitura de Cuiabá. Em 2024, o seu nome pode ser colocado à disposição? Lúcio, graças a Deus e a população do nosso estado, eu mais que dobrei a minha votação comparando 2018 com 2022. Eu tenho uma primeira tarefa. Fruto do trabalho apresentado na Assembleia. Ao longo desse primeiro mandato na Assembleia. Então eu tenho ainda que concluir esse primeiro mandato, me esforçar para realizar um segundo mandato 2 vezes melhor do que o mandato que nós realizamos na Assembleia. Depois disso está pronto. Temos uma tarefa imediata agora, que é lutar para eleger Lula no segundo turno das eleições. E é muito cedo, muito precoce para falar sobre as eleições de 2024, porque elas vão depender de uma série de outros fatores. Deputado, nessa primeira reunião, depois das eleições, né, muitos ali na Assembleia se elegeram, outros não, e aí uma das prioridades é trazer à pauta discussões sobre a LDO, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, que vão definir os gastos do Executivo para o ano que vem. E aí o senhor criticou, apontando as duas, né, apontando que há um déficit para setores muito importantes, porque há uma subestimativa do valor de arrecadação. De fato está acontecendo e quais são esses setores que o governo já havia falado que ia dar prioridade? Bom, é um problema que eu tenho todo ano levantado na Assembleia e debatido com os deputados. O governador sempre manda para a Assembleia um projeto de lei orçamentária que subestima a arrecadação. O projeto de lei orçamentária que foi lido ontem na Assembleia para 2023, ele subestima a arrecadação em, no mínimo, 5 bilhões de reais. Ele prevê uma receita de 26 bilhões e os estudos que a equipe técnica da própria Assembleia, não é a minha equipe, a equipe da própria Assembleia fez, demonstrou que ele está estimando 5 bilhões a menos de receita para o ano que vem. E algumas áreas que são importantíssimas, não há mudança no padrão do orçamento. Por exemplo, a saúde, onde nós temos centenas de milhares de pessoas na fila aguardando para serem atendidas em questões sérias como câncer e cardiologia. Nós temos a agricultura familiar com menos recursos previstos para o ano que vem do que este ano. E nós temos a assistência social no estado que tem mais de 500 mil pessoas passando fome todos os dias. E 2 milhões de habitantes vivendo em dificuldade financeira, um volume de recursos muito pequeno. Deputado, tem uma outra pauta que o senhor defendeu bastante nesse primeiro mandato, que é o desconto da Previdência dos aposentados. Isso vai voltar a ser discutido na Assembleia para melhorar e para que esse desconto não seja assim tão impactante na remuneração dos aposentados? Foi feita uma injustiça assim, com os servidores aposentados e pensionistas assim, muito grave, que comprometeu a sobrevivência de 35 mil famílias em Mato Grosso. A Assembleia conseguiu reverter parcialmente isso, mas há uma dívida histórica ainda do Parlamento e do governo com os aposentados e pensionistas. Nós temos uma PEC tramitando lá na Assembleia e vamos fazer esse debate ainda no mês de outubro para revertermos esse confisco das aposentadorias. E é uma pauta que eu irei defender ainda neste mandato e ao longo de todo o próximo mandato, se houver essa necessidade, se o governo não se sensibilizar com a necessidade de acabar com essa maldade. Deputado, nós sabemos que o senhor se reelegeu, outro correligionário também, o deputado Valdir Barranco do PT, mas na Câmara Federal, a deputada Rosa Neide, muito embora tenha sido a mais votada do PT, não se elegeu.
O PT sai menor depois dessas eleições, e em todo o Brasil, de modo geral, também com crescimento ali de partidos, de candidatos de direita, apontados como mais liberais ou conservadores. De que forma o senhor avalia isso? Olha, quem sai menor dessas eleições é a direita tradicional. Houve um crescimento da extrema-direita e houve um crescimento da esquerda. Em Mato Grosso, nós tivemos mais do que o dobro de votos na nossa chapa de deputados estaduais. Nós tivemos mais do que o dobro de votos na nossa chapa de deputados e deputadas federais. A professora Rosa Neide foi a deputada federal mais votada, com uma votação histórica de mais de 124 mil votos. Dobramos a nossa votação nas eleições proporcionais. O Lula teve no primeiro turno 35% dos votos para presidente em Mato Grosso. Nós só alcançamos esse resultado na eleição de 2002. Então houve um crescimento importante dos votos no PT. Eu fui o deputado estadual mais votado aqui em Cuiabá, na capital do estado. Então houve um crescimento eleitoral importante do partido. Muito embora lá na Câmara Federal, no momento, não haja... Embora, infelizmente, pelas regras eleitorais, nós não tenhamos conseguido alcançar o quociente para assegurar o mandato da professora Rosa Neide. Agora, nós vamos avaliar isso depois do segundo turno sobre as escolhas que fizemos aqui em Mato Grosso. Na minha opinião, nós erramos na aliança para a eleição majoritária, governo e Senado. A população queria... Lúdia, eu quero a colinha do 13, eu quero votar com a turma do Lula de ponta a ponta. Não oferecemos essa alternativa e eu defendi isso desde a pré-campanha. E nós erramos também no desenho da chapa de deputados e deputadas federais. Nós poderíamos ter assegurado a eleição. A aliança que o senhor se referiu aí, que foi bancada, de um lado, pelo agronegócio, pelo grande agro, não é isso? E coordenada pelo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Essa foi a aliança. Mas eu quero só destacando isso, para perguntar o seguinte: o senhor fez referência aí a milhares de pessoas que vivem ou na linha da pobreza ou da extrema pobreza. E aí o seguinte, deputado, para contribuir com isso, os deputados estaduais não poderiam destinar metade ou uma boa parte das emendas parlamentares para socorrer quem hoje até passa fome, tem dificuldades de colocar comida na mesa para a família? Lúcio, o governo tem responsabilidade, mas os deputados também podem assumir essa bandeira. Podem. Cada deputado tem emendas parlamentares impositivas, elas representam no conjunto 1% da receita corrente líquida, no conjunto dos 24 deputados estaduais. Isso significa em torno de R$40 mil por ano por município. Cada deputado tem hoje 10 milhões. Em torno disso, por ano, se for distribuir entre os 141 municípios, dá menos de R$100 mil para cada município. As emendas que eu tenho direcionado, eu tenho aplicado muita emenda na agricultura familiar para fortalecer o acesso da população a alimento saudável e a população no campo. Agora, o orçamento do Estado, os outros 99%, que são mais de 30 bilhões de reais, esse recurso precisa vir para a população que está vivendo em dificuldade com fome ou em dificuldade financeira. Não esquecendo nunca, que é um tema que eu debati sempre ao longo desse mandato, as isenções de impostos para os gigantes da nossa economia, que passam de 10 bilhões de reais nos últimos 2 anos. E, deputado, só para encerrar aqui, uma pergunta. Vai ter alguma ação sobre essa... O senhor falou aí sobre a questão de cirurgias, até de câncer. Vai ter alguma ação da Assembleia em cima dessa denúncia gravíssima do Hospital do Câncer, feita aí na semana passada? Lúcio, eu inclusive propus a criação de uma Câmara Setorial Temática para debater a oncologia, que ela está em pleno funcionamento e em debate, e nós iremos, na semana que vem, já apresentar uma proposta para que o Estado de Mato Grosso assuma a responsabilidade imediatamente de custear todos os procedimentos em oncologia que estão na fila aguardando. A Prefeitura de Cuiabá não foi...
Ontem eu visitei uma paciente minha, uma amiga minha. Mas não é preciso investigar o que aconteceu com esse dinheiro? É preciso também investigar o que aconteceu com o dinheiro. Porque a denúncia é que Agora, estão devendo quase 40 milhões. Mas, Lúcio, é preciso investigar o que aconteceu com o dinheiro, mas é preciso atender as pessoas que estão na fila, elas não podem esperar. Ontem eu visitei uma paciente minha, uma amiga antiga minha, desde o meu tempo no posto de saúde de Osmar Cabral, que tem com câncer de mama gravíssimo e que ficou 3 meses sem realizar quimioterapia por conta desses problemas. Então, na semana que vem, nós vamos apresentar uma proposta nessa Câmara Setorial para que o Estado assuma o custeio da demanda em oncologia que está represada. Tem mais de 700 homens aguardando para realizar uma biópsia de próstata para confirmar o diagnóstico de câncer para começar a tratar. Nós estamos no Outubro Rosa. Quantas mulheres estão sem mamografia e sem o acompanhamento adequado no tratamento do câncer de mama? Que é urgente, né? Que é urgente. Deputado, não pode esperar. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia e sucesso aí no novo mandato. Agradeço mais uma vez e agora é Lula presidente. Obrigada, deputado.